Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 9 de setembro e eu medito com vocês em 2 Coríntios 4, 16 e 18, que também é um resumo da mensagem que será feita no dia 10 de setembro de 2023 na Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França, na fronteira com a Espanha. 2 Coríntios 4, 16 e 18, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muito interessante. Vamos dar uma olhada naquilo que Paulo falou antes de falar isso, né, no capítulo 4 de 2 Coríntios, de que ele estava falando, para a gente entender melhor por que ele diz por isso. Na primeira parte desse capítulo 4, Paulo estava falando da aliança que Deus fez conosco e como ele, Paulo, foi enviado para pregar o glorioso evangelho de Cristo Jesus. Ele vai dizer também que nem todo mundo recebe esse evangelho, não aceita esse evangelho, esse glorioso evangelho de Cristo Jesus. Mas ele diz que certas pessoas vão receber e essas pessoas vão conter este evangelho como um tesouro e eles mesmos vão ser são considerados como vasos de terra. E lá Paulo vai dizer, então Paulo vai dizer, e lá c'est du français, é francês, Paulo vai dizer então que nós, esses vasos de terra, estão então anunciando um tesouro muito grande. E esse tesouro se chama Jesus Cristo, não é uma religião, é Jesus Cristo. É um tesouro imenso, mas o vaso que contém esse tesouro é humilde, é simples. Ele vai também, como em outras partes da carta, relatar as perseguições, os sofrimentos que ele teve, como ele vai fazer também em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Mas ele colocou a fé dele num Deus que é um Deus vivo, um Deus que dá a vida. E então, em seguida, ele vai falar dessa aflição, desse problema que é light, que é léger, que é light, léger em francês. Vamos então tentar entender o que Paulo está dizendo, está querendo dizer aqui com essa aflição que é light, que é leve, light é leve, né? É interessante que Paulo, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4, ele já utilizou então a visão, a ideia dos vasos de barro, que há uma certa fragilidade, né? Se você derrubar um vaso de barro, ele quebra. Ele também fala em 2 Coríntios 4, 11, da carne que morre, e aqui, em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, ele está então falando das aflições do homem exterior que se corrompe, que se destrói, que morre. Vasos de terra, carne mortal, homem exterior que se corrompe, ou seja, que morre, que se destrói. Você pode talvez pensar, mas Paulo, será que você já passou por dificuldades tão grandes quanto as minhas? Porque muitas das vezes você pensa que as dificuldades que você passa são as piores do mundo, né? Que ninguém sofre igual a você. A gente pode pensar assim. O Paulo, para responder esses irmãos, ele vai dizer o que ele sofreu, o que ele já havia sofrido como ministro de Cristo Jesus. Vamos ler o que o Paulo está dizendo sobre esse sofrimento que ele passou em 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 28. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eles estou louco quando eu falo isso. Eu ainda mais. Eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Fui exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. E muitas versões eles dizem 40 menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, ou seja, dos judeus, perigos dos gentios, perseguido pelo povo dele, perseguido pelos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, como ele já disse, perigo dos falsos irmãos.
Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, ele diz. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha que coisa impressionante. Então você fala, eu sofro, mas o Paulo está dizendo aqui, eu também sofri muito. Agora, uma coisa importante para saber, eu penso, não é dizer para uma pessoa está passando uma dificuldade, você diz, irmão, isso não é nada, Jesus sofreu, já ouviu aquilo? Jesus sofreu muito por você, né? Você levanta a mão e fala, irmãos, orem por mim, eu estou passando por uma certa dificuldade. Aí o irmão vai vir falar com você depois, eu falei, irmão, isso não é nada, o Senhor sofreu muito por você. Essa coisa é terrível, né? Existe muito isso nas igrejas evangélicas, né? Onde os irmãos vão querer sofrer mais, ou sofrer mais que você, ou vai dizer que o seu sofrimento não é nada. Até tem um rapaz que faz não quero fazer propaganda aqui, mas que faz uns programas cômicos, que às vezes nem é muito cômico, no YouTube, e tem um que eu acho muito interessante, que ele faz ele é um irmão, o papel de um irmão que está doente no hospital, e vem uma irmã Zulmira, né, vê uma senhora e começa a conversar com ele, e ela diz, o irmão está com Covid, ele falou, tô com febre e tudo, ela diz, mas a minha cunhada está com câncer no estômago, está com câncer na cabeça, eu conheci, aí começa aquela comparação de sofrimento, né, você sofre, mas eu sofro mais, minha família sofre mais. Não é disso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que ele sofreu tudo isso, não é para dizer, como eu sofri. Não. Ele está querendo dizer que ele passou por essas dificuldades. Mas o mais importante não é a dificuldade. É a comparação que ele faz da dificuldade com a glória de Deus. Muito interessante isso. Vocês não acham? Super interessante. Olha, vamos voltar. Então, ao início, ao 2 Coríntios 4,16, ele diz, não desanimamos, por isso não desanimamos. Quando ele disse isso no verso 16, é porque ele já falou de muitas coisas no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Ele falou de como Deus intervém por nós, como Cristo nos conduz em triunfo, né? E tudo isso, após ter dito tudo isso, ele diz, não desanimamos. Verdade que o nosso homem exterior se desgasta, mas o homem interior está sendo renovado dia após dia. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Olha que interessante, ele não está dizendo, irmão, você está sofrendo, não é nada. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos quando são comparados à glória de Deus. Estão produzindo por nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando você compara o seu sofrimento, aquilo que Cristo já tem te dado, tem te oferecido, na sua glória, na sua graça, aí você vai dizer, como Paulo, esse sofrimento é leve. Mas ele não é leve em si, ele não é leve. Um sofrimento é um sofrimento. Não deixe ninguém dizer para você que nada, você não está sofrendo. Se você está sofrendo, você está sofrendo. Agora, quando você compara o seu sofrimento com a obra de Cristo por você, esse sofrimento se torna light, se torna leve. Léger, como a gente diz em francês. Ele se torna léger. E ele diz que ele não só é leve, como ele é também momentâneo. Porque interessante que quando você compara o seu dia a dia, sua vida de hoje, aquilo que Cristo preparou por você, mesmo que você viva 100 anos e todo dia você seja perseguido, esses 100 anos, comparado à eternidade, como ele diz aqui, é um momento apenas. E já passou e já acabou. Né? Passa tudo muito rápido. Você já percebeu, né? Todos nós estamos ficando mais velhinhos, mais bonitos, talvez mais maduros, eu espero. Mas o nosso... Não deixe ninguém dizer para você que você não está sofrendo. Mas compare esse sofrimento com a glória de Cristo Jesus. Ele diz que essa glória, ela pesa muito mais. Interessante que a palavra glória, me parece, no Antigo Testamento, vem da palavra peso. E aqui ele está dizendo o peso da glória. A glória tem peso, tem consistência. Ele compara a tribulação uma coisa leve e a glória tem peso. Olha que interessante. A glória pesa, a tribulação é leve e momentânea. Mas a glória pesa muito mais do que a tribulação. Você não tem como comparar. Não tem como comparar. Porque são coisas que não se comparam. A tribulação é leve e momentânea. A glória é eterna. Nós temos que olhar para Cristo, olhar para o prêmio, né, que ele reservou para a gente. A medalha de ouro eterna que ele preparou para a gente. É interessante que quando você lê Hebreus capítulo
final do capítulo 10, todo o capítulo 11 e início do capítulo 12, você vai encontrar então esse texto que fala da fé. Né? Não pense que é só o capítulo 11. Na verdade, começa no capítulo 10. Essa divisão de capítulos e versículos às vezes dificulta o estudo, o verdadeiro estudo dos textos bíblicos. Mas é interessante que no final, quando ele acabou de falar dos heróis da fé no capítulo 11, ele vai então falar de como você vai correr no capítulo 12. É tipo assim, a forma prática, a coisa prática agora, né? O estágio, o trabalho agora. Como que você consegue correr? Você só consegue correr se você tirar o peso do pecado e o pecado e aquelas coisas que são pesadas. Porque essas coisas te impedem de correr, te impedem de avançar. Um peso pode ser o fato de você se concentrar mais na tribulação do que na glória de Deus. Isso vai te impedir de ir para frente, de avançar. Você tem que olhar para Cristo. É isso que eu queria dizer. Em Hebreus 11, ele diz que nós olhamos para Cristo e nós corremos. Como aquele sinal, aquela marca que havia nos estádios, nos Champs de Mars, nos campos de Mars, onde o povo corria na época dos romanos e dos gregos, com aquela coisa, aquela coluna que ficava lá no final da chegada, e as pessoas, os atletas, corriam olhando para aquele alvo. Porque se você olhar para a esquerda e para a direita, olhar, mas o irmão Zumira, minha irmã Zumira, aquela irmã Thelma, o irmão Carlos. Não. Você olha para Jesus, ele diz. Hebreus fala que a gente corre olhando para Jesus. Aí você avança. Aqui, ou você corre olhando para a tribulação, ou você corre para o peso de glória, da glória de Deus, reservada para você. Ou a tribulação ou a glória. Para onde você está olhando? Para quem você está seguindo? Fixamos os olhos, ele diz no verso 18, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tudo que seu olho está vendo agora é transitório. Mas aquilo que você não vê, o amor eterno de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, tudo isso é eterno. Se você olhar as dificuldades, talvez você tenha alguém na sua família que está passando por uma grande dificuldade, uma doença terrível, não há cura, os médicos já disseram que não há cura. Se você olhar para essa não cura, você não vai conseguir correr. Olhe para Jesus, olhe para a glória de Deus. Porque, de repente, a pessoa não vai ser curada. Né? Eu não sou daquele tipo que diz, não, irmãos, não tenho medo, a irmã Zumira vai ser curada. Não, de repente não vai ser curada. Mas o importante é que ela seja curada no seu espírito e que ela seja cheia da glória de Deus. Olha que interessante que Paulo diz em Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Quando você entra no sofrimento, Paulo diz em Romanos capítulo 6, que nós fomos batizados na morte de Cristo Jesus. Você precisa deixar o seu ego morrer, para você participar da glória de Deus. Hoje, agora. Que Deus te abençoe.